Bom dia para vocês, bom trabalho para vocês, boa quinta-feira. Eu tô continuando soltando os sonhos, tá bom? Já soltei o sonho do sacrifício, já soltei o sonho do arrebatamento, já soltei o sonho do sacrifício do Senhor. Já soltei o sonho que o Senhor me pediu para me esperar por ele, já soltei no vídeo essa, vocês dão uma olhadinha, tô soltando os históricos para vocês. E agora eu vou soltar nesse vídeo sobre o que? Sobre o sonho que o Senhor me concedeu, sobre o tempo evangélico e sobre o tempo católico. Eu vou soltar nesse vídeo para vocês. Vocês se alertam, tem algo terrível para acontecer na face da terra. Eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu e outras pessoas que tinham chegado de viagem. E nós ficava nessa casa, eles se organizavam. No momento que eles se organizavam, eles terminavam de fazer o almoço. Na hora que eles estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola e eu saí dessa casa, fui para outra casa para plantar o pezinho de cebola. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu, muito grande, um pedaço de um templo no céu. E esse pedaço desse templo no céu, ele era todo branco, uma listra marrom em cima, aí embaixo uma pintura amarelo bem clarinho, um azul bem clarinho e um pretozinho em cima. Só que ele era todo branco, só que tinha essas pinturas, entendeu? Era só um pedaço do templo, mas muito grande, só esse pedaço. E quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou do céu. E eu continuei o meu caminho, fui lá para outra casa, onde eu plantei o pezinho de cebola. Essa outra casa que eu plantei o pezinho de cebola, só tinha as paredes erguidas e um portal. Eu plantei esse pezinho de cebola lá. E assim, pertinho da casa tinha como se fosse assim uma cacimba. E eu plantei esse pezinho de cebola lá, quando eu me levantei, eu olhei para o céu, na hora que eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E esses 3 homens que desceu do céu para a terra, desceu na frente lá da casa. 2 ficou no meio da rua, veio ao meu encontro. Eu disse assim, ó, essa casa que eu plantei esse pé de cebola, ela não tinha teto. Só as paredes erguidas e o portal. Eu cheguei e disse assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse isso, que eu me levantei para ir olhar, ele já vinha na minha direção. Ele disse assim, cadê? Aí disse assim, tem 3 casas ali para trás. E eu saí mais ele para olhar. Na hora que eu saí mais ele para olhar, na primeira casa, ele já falou, tinha uma mulher lá dentro. A porta estava aberta e tinha mulher lá dentro. Ele olhou e disse assim, não. Aí foi na segunda casa, ele também disse assim, não, a porta estava até fechada. Na terceira casa também a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha da porta, ele olhou, eu olhei. Lá dentro tinha uma mulher. E quando ele viu ela, ele colocou um semblante de alegria, né? E ela olhou pra ele com o rostinho de espantada. E ele olhou pra mim, se virou pra mim, deu um sorriso, eu deixei lá e eu saí, fui lá pra frente da casa que eu plantei o pé de cebola. Quando eu vou chegar na frente dessa casa, ele já vem com essa mulher, assim, na palma da mão dele, assim, trazendo ela. Ele não tava pegando ela, ele tava sustentando ela só com a palma da mão, assim. E ela tava toda parada, toda parada. E ele pegou, colocou ela mesmo na frente dessa casa onde eu tava, mesmo no portal. Ele colocou ela mesmo no centro e ele deixou ela lá. Eu pensei que ele ia levar ela na hora, né? Por causa do rostinho dele desse jeito que eu vi. E eu vi ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, vou já perguntar pra ele se de onde ele vem, se ele não viu o Senhor. Se ele não tinha visto Jesus. Eu peguei, cheguei perto dele, né? Ah, deixa eu contar outro detalhe desse sonho. A mulher, ela tava suspensa do chão. Ele colocou ela suspensa do chão. Ela não encostava no chão, não. E eu perguntei a ele, né? Eu caminhando do lado dele, eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Ele deu uma parada e ele colocou um semblante, eu entendi. Aí eu me acordei. Um semblante assim, tu tá me conhecendo, não? E eu me acordei, né? Aí quando eu me acordei, assim, Senhor, eu não tô entendendo nada desse sonho. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Eu dormi. Na hora que eu dormi mais um pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça da mulher, toda maquiada. E eu vendo a cabeça da mulher toda maquiada, e ela falando sobre maquiagem. O rosto dela tava todo maquiado, os cabelos dela estirados, a sobrancelha dela tava feita, a boca dela com batom, ela tava toda pintada. Cuidado para que vocês não sejam igual a Jezabel, tá fazendo as coisas que não deve. O templo evangélico tá cheio de pintura. E quando eu vi isso, eu me acordei. E ela tava falando sobre maquiagem, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. O Senhor despertou
a noiva dele com esse sonho. Porque a primeira casa que eu tava lá, o templo em Israel, ele não tá em funcionamento. O Senhor profetizou, acabou-se. Tá lá só o muro da lamentação. E essa casa onde eu tava plantando esse pezinho de cebola, era só as paredes. Igualmente lá em Israel, só o muro da lamentação e o portão onde as pessoas entram, né? Pois então, isso é para vocês, povo de Israel. E as outras 3 casas que estavam em funcionamento, o templo evangélico, que cada casa representa um templo. A primeira que foi rejeitada foi o templo católico. Por quê? Por causa das idolatrias. Que aqui no Êxodo 20 e o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, está dizendo que é um mandamento. Que não é para ter imagem de escultura. E o templo católico foi rejeitado por causa das idolatrias que vocês têm, por causa das imagens de escultura. Em Mateus 4 e o versículo 9, o Senhor também repreendeu o inimigo. O inimigo pediu para o Senhor adorar ele. E o Senhor, no versículo 10, o Senhor repreendeu ele. Então, o Senhor, a noiva do Senhor fala que vocês façam a mesma coisa, que vocês repreendam o inimigo, que ele não tem poder sobre vocês não, com essas idolatrias não, entendeu? Repreende. E outra coisa, no livro do Apocalipse, tá alertando logo a casa católica porque ela foi rejeitada, por causa das idolatrias e também por causa da vaidade, né? Lá no livro de Apocalipse tá falando, no livro do Apocalipse tá falando, que vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e aqueles que amam a cometer a mentira, eles ficaram fora do reino do céu. Vocês que têm idolatria do templo católico, para com isso, porque o Senhor está dizendo na Santa Escritura que não tem parte no reino dele não. Pois então, ou vocês renunciam, vocês vão pagar um alto preço e vai ser a sentença terrível. Então, é o que a noiva do Senhor fala para vocês, renuncia. Povo católico, vocês renunciam à idolatria. O povo evangélico, você renuncia à vaidade. Vocês têm que renunciar à vaidade. Quando o Senhor me mostrou a segunda casa que foi rejeitada, foi o templo evangélico. Aí eu me preocupei, porque eu também sou evangélica. Quando eu entro na casa do Senhor, a casa do Senhor tá cheia de vaidade. As irmãs, tudo igualmente com a cabeça que eu vi, tudo com o rostinho pintado. Para com isso, entendeu? A noiva do Senhor está chamando vocês ao reconciliamento com o Senhor. Sai do caminho largo. Vocês estão dentro da casa do Senhor, mas vocês estão caminhando no caminho largo. E vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que sair do caminho largo. Vocês têm que voltar para o quê? Para o caminho estreito. O Senhor é o caminho. Em João, tá falando que o Senhor é o caminho. É que eu não decorei essa passagem de João. Mas João tá dizendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, se vigiai, o Senhor é o caminho. E João também 3 está dizendo, se vocês não renunciar, não nascer de novo, é impossível vocês herdar o reino do céu. Renuncia, igreja do Senhor, renuncia, porque o Senhor já está vindo buscar a sua noiva e vir buscar o quê? Os seus escolhidos. Renuncia, vai com ele só 5 virgens prudentes, 5 templos que gostam o quê? De permanecer na obediência do Senhor, na obediência da palavra do Senhor, botando ela em prática, tudo que tem escrito. Tudo que o Senhor nos manda, a gente obedecer na Santa Escritura, a gente tem que obedecer, para que nós ganhemos a própria salvação da nossa alma. A outra casa, ó, a primeira foi rejeitada, que é o templo católico. A segunda foi rejeitada por causa de vaidade. E a outra que foi aceita, que é um templo, porque a casa representa um templo. Mulher lá dentro representa uma religião. O Senhor aceitou ela por quê? Porque ela é as 5 virgens prudentes. Mulher representa religião. Então, as 5 virgens prudentes e os outros 2, o templo católico e o templo evangélico, as cinco loucas que foram rejeitadas. Por quê? Porque não querem saber de renúncia. Eu tô com o Senhor, mas não vou renunciar não. Pois então, se endureceu o coração perante a Ele. Agora eu vou soltar o sonho. Já soltei o seguinte. Mais algo sobre esse sonho. Esse pezinho de cebola é muito choro, que vai ter depois do carnaval. Vocês se preparam, o Senhor tá voltando. Após o carnaval, vai haver um grande juízo na face da terra. Um grande juízo. Se preparai, arrependei-vos, procurai a igreja, uma igreja evangélica aceita de Jesus. Jesus está voltando. Jesus, ainda bem que Jesus alertou Jesus levantou a noiva dele para falar com vocês, chamar vocês ao arrependimento.
Tá na hora do povo aprender a se humilhar diante do Senhor e renunciar. Bora para mais um? Vou soltar o outro sobre a Igreja Católica. O Senhor apareceu para mim. E o Senhor chegou, vinha eu, Jesus e uma mulher. E Jesus vinha mesmo no nosso meio. Tinha mato de um lado e mato do outro. E nós ia andando, caminhando. Jesus chegou para mim e disse assim: tu vai na Igreja Católica e fala para eles toda a verdade. Aí na hora que ele parou de falar isso, o inimigo saiu de dentro do mato, avançou em cima dele. E o Senhor saiu guerreando com ele. E o Senhor brigando com ele, o Senhor deu um empurrão nele bem grande. O empurrão que o Senhor deu nele bem grande, a mulher foi lá, pegou na mão do Senhor, trouxe o Senhor pro nosso lado. E tava eu e ela dentro do ringue. Quando eu vi que ele não transpassava, porque na hora que ele veio de lá pra cá pra pegar o Senhor novamente, ele se tacou por cima de um escudo transparente e o Senhor desapareceu. E eu e essa mulher estavam dentro do ringue. E quando eu vi que ele não transpassava o escudo, eu continuei o meu caminho, fui lá para a porta da Igreja Católica. Quando chegou na porta da Igreja Católica, eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? E eu